Então, novamente, aí, bom dia para todo mundo. Vamos começar. Depois de ter concluído a nossa revisão da prova, a gente pode agora se dedicar ao nosso tema novo de hoje, que são as estruturas de controle e repetição do tipo for, tá? Então, já está disponível aqui para vocês o material pertinente a esse conteúdo. Está aqui, ó, estrutura de controle e repetição for. Nós aprendemos o primeiro laço, que era o laço while. Depois nós aprendemos o laço do while e agora, na aula de hoje, nós vamos aprender o laço for, que é o terceiro e último tipo de laço para a gente estudar. Então, vocês podem acompanhar aqui na minha tela ou vocês podem acompanhar abrindo aí esse arquivo que já está disponível para vocês na plataforma Abra. Vocês tanto podem abrir na plataforma, como vocês podem salvar no disco do computador de vocês para fazer o acompanhamento. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente começar? Tá? Para que serve o while do while, Thiago? Thiago vai nos ajudar aqui. Hein, Suzuki? Para que serve o while e do while? O while seria no caso para repetir, né, uma instrução, né? E o outro também, né? Os dois laços, o while e do while, Sim. eles têm a mesma finalidade. Repetir instruções. Repetir blocos de código. Lembra que blocos de código, um bloco de código pode ser uma ou mais instruções. Então, quando nós queremos repetir um bloco de código, ou seja, uma ou mais instruções, nós usamos as estruturas de controle de repetição. E nós já vimos nesse aprendizado a estrutura while e a estrutura do while. O Davi Ranieri vai explicar para nós qual é a diferença entre o while e do while. Nós vamos ajudar o Davi. Vamos lá, Davi. Qual é a diferença de while e do while? O while, eu espero não me confundir. A gente te ajuda, fica tranquilo, não tem certo e errado, bom. A gente te ajuda. Tá bom. O while, se não me engano, ele serve para quando é em várias repetições. E o do while é para quando é uma repetição só. E eles são um ao contrário do outro. Não. Os dois laços permitem inúmeras repetições do bloco de código. Mas vocês devem lembrar que quando a gente trabalha com o while, a condição está no início do laço. Quando nós trabalhamos com do while, a condição está no final do laço. Lembram disso? Então, o while, a condição está no início do laço, e o do while, a condição está no final do laço. Mas vale aquela regrinha. Quando eu tenho certeza que pelo menos uma vez eu vou executar as instruções contidas no laço, é recomendável utilizar o do while. Por quê? O do while, quando nós usamos o do while, nós temos a certeza que pelo menos uma vez nós vamos repetir as instruções. Por que nós temos essa certeza? Porque a condição está no final. Agora, se nós não tivermos essa certeza, é recomendável utilizar o laço while. Nós falamos bastante sobre isso em aulas anteriores. Então, os dois laços têm a mesma função. Repetir um conjunto de instruções enquanto determinada condição for verdadeira. A diferença é que o while tem a sua condição no início e o do while tem a condição de validação do laço no final. Então, vimos duas estruturas de controle de repetição, while e do while. E hoje nós vamos ver a terceira, que é chamada de laço for. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Se alguém tiver pergunta aí no meio do caminho, né, levanta a mão aqui no Zoom ou me interrompe, faz a pergunta, registra aqui no chat, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ler juntos. Estrutura de repetição for. Repetir um conjunto de instruções, também chamado de bloco de código. Existe uma maneira de se repetir um determinado bloco de instruções enquanto uma condição permanecer verdadeira. Ou seja, o programa irá executar as mesmas instruções repetitivamente, enquanto uma determinada condição se mantiver verdadeira. E alguém vai falar, poxa, nós já vimos isso no while. O while também, nós repetimos enquanto a condição é verdadeira. E no do while também. Perfeito, pessoal. No for segue a mesma regra. Nós repetimos o bloco de código
No for, nós repetimos o laço, repetimos as instruções, enquanto determinada condição é verdadeira. Isto vale para as instruções while e do while que nós já vimos. Muito semelhante também será a estrutura de repetição, pois a estrutura de repetição for também executa um determinado bloco enquanto uma condição permanecer verdadeira. Aqui tem a representação do for através de um fluxograma. Vocês já viram o laço for com o professor Sobrinho? Eu acho que não. Não ainda, né? O laço for é representado dessa forma aqui, né? Essa figura, que é um hexágono, representa o início do laço for, tá? Aí vocês estão vendo aqui, tem uma circunferência identificando o final do laço e aqui uma setinha tênue que representa o fluxo. Isso aqui é o fluxograma, não se preocupa, depois o professor Alexandre Sobrinho vai repassar esse fluxograma com vocês, tá? Como é que a gente estrutura o laço for? Tá? Então, olha aqui, ó. A variável V está escrito aqui, ó. V é igual, deixa eu até aumentar um pouquinho. Ó, não sei se vocês estão enxergando melhor aqui. Tá? V é igual a A até B com passo P. Vou repetir. V é igual a A até B com passo P de pato. Tá? Então, V é a variável, e o nome está dizendo que varia entre A e B. É como se eu dissesse assim, olha, o V ele vai de A até B. Então, vamos supor que o A é 1 e o B é 10. Então, eu estou dizendo que o V vai de 1 até 10. Tudo bem? E para cada valor de V, o bloco será processado. Então, o V vai por exemplo, de 1 até 10. Se o V vai de 1 até 10, em tese, esse bloco A vai se repetir 10 vezes. Em tese, porque eu já vou explicar um detalhe para vocês. Então, o V é chamado de variável de controle do laço. O A é o valor inicial de V. Aqui o A é meramente ilustrativo, tá? Vocês vão poder usar o nome que vocês quiserem, tá? Aqui é meramente um exemplo. Então, V é a variável do laço. A variável A é o valor inicial de V. A variável B é o valor final de V. E P representa o passo de variação. Ou seja, quantas unidades o controlador V ou variável V vai ser alterado. Vamos pegar um exemplo mais claro, mais prático para explicar para vocês. Por exemplo, x é igual a até 10 com passo 2. O que significa isso para o C#? Que o x começa em 0 e ele vai até 10. O x vai de 0 até 10, mas variando de 2 em 2. Tá? Então, ele vai de 0 até 10 com passo 2. Então, o x, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Entenderam aqui, pessoal? Quem não entendeu? Eu vou devagar aqui para todo mundo acompanhar. Tá? Então, quando eu falo que x vai de 0 até 10 com passo 2, eu estou dizendo que o valor inicial de x é 0, que o valor final de x é 10 e que o x varia de 2 em 2. Então, quais serão os valores de x? 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Está todo mundo me acompanhando? Dá um feedback aqui no chat para mim. Sim, professor. Perfeitamente. Então, vamos lá. Outro detalhe importante é que nessa estrutura a condição é testada antes da execução do bloco. Isso vai lembrar um pouquinho do while. Lembra do while? Que eu falei agora há pouco? No while, a condição é testada no início do laço. No for, também. Em contrapartida, devemos tomar cuidado com os procedimentos que farão parte do bloco, pois se a condição sempre ficar como verdadeira, o programa vai entrar em loop infinito. Isso também a gente já comentou com vocês. Se eu coloco a condição de parada do laço errada, eu não saio mais do laço. E aí eu entro em loop infinito. Algo similar já acontecia com o while e do while, como nós vimos anteriormente. Tá? Qual é a sintaxe? Esse fluxograma aqui, qual é a sintaxe do laço for no C#? É representado dessa forma aqui. Ó. Nós escrevemos for, abre parênteses, V igual a ponto e vírgula,
V menor ou igual a B. Então, V é a variável de controle. A é o valor inicial da variável de controle. Ponto e vírgula. V menor ou igual a B é a condição de continuação do laço. Enquanto esta condição for verdadeira, tudo que tiver dentro do laço vai ser repetido. Ponto e vírgula. V mais mais. Esse aqui é o passo. Tudo bem? Então, o V começa em A. Eu repito o laço enquanto B for menor ou igual a B. E o V incrementado de 1 em 1. Tá ok? Então, no laço for, eu tenho 3 partes. A primeira parte em que eu inicializo a minha variável de controle. A segunda parte em que eu testo a condição de continuidade do laço. E a terceira parte que eu identifico o passo da minha variável de controle. De quanto em quanto ela vai variar. Então, tem 3 partes no laço for separadas pelo ponto e vírgula. Tá? Se eu esquecer o ponto e vírgula, eu vou ter um problema de compilação. Tá? Tudo isso que eu estou comentando está escrito aqui no texto. Tá? A condição é analisada, isso a gente já falou, uma coisa que é importante. Assim como no while e no do while, no laço for, eu preciso de chave. E dentro das chaves, eu vou poder inserir uma ou mais instruções. Se eu tiver uma instrução só, a chave, assim como no while e do while, a chave é opcional. Se eu tiver uma instrução, eu vou colocar a chave se eu quiser. Mas vocês lembram no nosso combinado? Qual que foi o nosso combinado em relação ao if, em relação ao while, em relação ao do while? Qual foi o nosso combinado, pessoal? Sempre colocar. Sempre colocar a chave. Para quê? Para a gente não errar. Ah, mas lá na frente, quando você tiver mais experiência aí, eu particularmente sempre uso a chave. Porque com a chave fica muito mais fácil de visualizar e enxergar tudo que está, ou melhor, todas as instruções que estão dentro do laço. Então, Professor, essa é a sintaxe do laço for. Tudo bem? Variável inicial, V igual a A, né? Então, o A é o valor inicial do V. O V começa valendo A, qualquer que seja o valor. Essa é a condição de continuidade. E aqui é o incremento. Tá? Pode falar, Pedro. para que serve essa instrução mesmo que você colocou dentro dos conchetes? Uma instrução? Não, aqui é só um exemplo. Aqui a gente vai agora. Isso aqui seria uma instrução. Aqui é a instrução que você quiser. É só um exemplo, tá? O que você Ah, entendi. poderia ser Obrigado, professor. poderia ser aqui um if, poderia ser uma atribuição, poderia ser um console write. Isso aqui é meramente um exemplo, tá? Eu vou pegar agora. Agora eu vou mostrar um código de fato no C Sharp, que é esse aqui, ó. Isso aqui realmente é código C Sharp. Ó, então, um exemplo. Vamos criar um programa para exibir no vídeo valores de 1 até 10. Então, isso agora é um programa real, tá? Até agora é só meramente exemplos ilustrativos e pedagógicos. Aqui é um exemplo real. Então, eu vou declarar um contador. Percebam que agora eu nem preciso inicializar o contador. Eu só vou declarar o contador. Int contador, ponto e vírgula. Dentro do laço for, contador igual a 1. Tá? Contador igual a 1. Então, qual é o valor inicial do contador? 1. Eu vou repetir as instruções contidas dentro do laço enquanto o contador for menor ou igual a 10. Tudo bem? Pessoal, tem alguém brincando aí na tela? Presta atenção e para de brincar, vai. E aí temos o contador mais mais. Ok? Então, pessoal, copie esse código aqui para o C Sharp de vocês e testa, por favor. Vamos fazer uma coisa. Tá? Estou bloqueando aqui o brincalhão de plantão.
Só testem aqui o código, né? Vamos pegar esse código, vamos copiar lá para o C# para a gente poder testar. Vamos compilar o código. Lembrando que o objetivo é mostrar no vídeo a sequência de 1 até 10. Então, vamos executar. Olha lá, ele mostrou no vídeo de 1 até 10. Tudo bem? Tá claro aí, pessoal? Uma dica aqui para vocês, tá? Ó, presta atenção aqui. Vocês estão vendo que eu declarei o contador fora do laço? Tá? Eu vou comentar isso aqui. Tá? Como eu comentei, ele, C# já reclamou, dizendo, olha, eu não sei quem é contador. O for me permite a declaração dentro do laço. Eu posso declarar o contador dentro do laço for. Tá? Só tem que tomar cuidado. Olha o que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pedir para mostrar fora do laço o valor do contador. Tudo bem? Vocês estão percebendo que ele está reclamando para mim? Tá? Se eu compilar, vou mandar compilar. Ele está dizendo assim, ó. Ele está dando um erro aqui, ó. O nome contador não existe. E vocês vão falar, mas como não existe? Você declarou. Pessoal, quando eu declaro a variável de controle dentro do for, essa variável só é visualizada pelo for. Fora do for, ela não é visualizada. É como se ela não existisse. Então, quando eu declarar a variável de controle dentro do for, a existência dela só está dentro do laço. Fora do laço, ela não é mais visualizada pelo programa C#. Para que isso não aconteça, se eu quiser utilizá-la fora do for, basta que eu faça a declaração antes do laço. Tudo bem? Dúvidas? Então, sim, é possível declarar a variável de controle dentro do laço. Mas quando isso acontecer, né, eu tenho que tomar cuidado se eu quiser reaproveitá-la depois. Tá? Beleza? Tudo bem? Alguma pergunta? Testamos, funcionou? Podemos continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre este exemplo do laço for que eu apresentei para vocês? Tranquilo. Alguém quer tirar alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tá bom, então vamos lá. Vamos continuar? Neste caso, enquanto o contador se mantém igual ou menor que 10, o laço é executado, que é essa condição aqui, né? Faça enquanto o contador menor ou igual a 10. Tá? Lembrando apenas que a expressão contador mais mais, que é esta daqui, é o mesmo que a gente escrever contador é igual a contador mais 1. Então, veja que interessante no código. O contador começou com 1, ele é incrementado de 1 em 1, tá? E eu repito enquanto o contador é menor que 10. Então, no primeiro momento, o contador é 1. Depois, ele é incrementado para 2, depois para 3, depois para 4, depois para 5. Enquanto ele for menor ou igual a 10, eu fico repetindo esse console write. Quando esse contador chegar em 11, 11 não é nem menor nem igual a 10. Aí eu abandono o laço. Tudo bem? Tá? Vou voltar aqui. Beleza. Vamos continuar. Podemos também fazer os laços em ordem decrescente. Ou seja, a variável de controle irá diminuir enquanto não atingir o valor final. Então, vamos fazer esse programa de trás para frente para mostrar do 10 ao 1, tá? Vamos pegar o código aqui, vamos copiar esse código. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero mostrar no vídeo 10, 9, 8, 7, 6, até chegar em 1. Bom, então o contador agora tem que começar com 10. E decrementar de 1 em 1. 10, 9, 8, 7, 6. Faça enquanto o contador é maior ou igual a 1. Enquanto o contador for maior ou igual a 1, eu repito as instruções contidas no laço. Vamos executar esse código? Ele mostrou do 10 até o número 1.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, também é possível decrementar o contador. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a este exemplo? Tá? Agora aqui eu comecei o contador com 10, decrementei o contador de 1 em 1, tá? E vou até o número 1. Então, enquanto o contador for maior ou igual a 1, eu fico mostrando esse contador no vídeo. Vamos prosseguir. Isso que eu expliquei está escrito aqui no texto. Então, vamos lá. A inicialização ocorre uma única vez no início do laço, do loop. Se a expressão booleana, a condição for avaliada como verdadeira, o laço será processado. A variável de controle é atualizada e a expressão é reavaliada. Então, tudo isso que a gente comentou até agora. Vamos ver alguns exemplos aqui, pessoal, bem interessantes, onde a gente pode controlar o laço for. Olha esse exemplo aqui. Então, vamos lá. Variação da variável de controle de 1 a 10 com incremento de 1. Então, aqui a variável de controle é i. I começa em 1 e incrementa de 1 em 1. Quando é que eu paro? Eu paro quando chegar em 10. Então, faça enquanto i menor ou igual a 10. Segundo exemplo, variação da variável de controle de 10 até 1. Em incrementos de menos 1, ou seja, decremento de 1. Então, o i começa em 10. É decrementado de 1 em 1, até chegar no número 1. Enquanto i for maior ou igual a 1, né, eu decremento a variável i e executo as instruções. Vamos para um terceiro exemplo bem interessante. Variação da variável de controle de 5 a 65, com o passo 5. Com o passo 5. Então, o i começa em 5. I mais igual a 5. I mais igual a 5 é o mesmo que i é igual a i mais 5. Então, o i começa com 5 e varia de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, até chegar em 65. Outro exemplo. Variação da variável de controle de 20 até 0, com decremento 2. Então, o i começa em 20, decrementa de 2 em 2, i menos igual a 2, até chegar no número 0. Tudo bem? Ok? Vocês vão fazer o seguinte aqui para mim. Vocês vão pegar esses dois primeiros exemplos, nós já testamos. Vocês vão testar esses outros dois. Tá? Mostrando o i no vídeo. Pessoal, 2 minutinhos aí para tentar fazer no C Sharp. Por gentileza, tá? Então, vocês vão pegar esse exemplo aqui, tá? Vão colocar no C Sharp. Tá? Lembrando que aqui o que você vai declarar, ao invés de contador, você declara a variável i. E aqui, ao invés de mostrar o contador, você vai mostrar o i também. Testa e fala para mim o que aconteceu. Para os dois exemplos. Tá? Para os dois exemplos. Deixa eu pegar o segundo exemplo aqui também. Que é esse carinha aqui. Beleza. Então, temos os dois exemplos aqui. Tira só cuidado que ele está declarando i dentro, nesses exemplos, ele está declarando i dentro do laço, tá? Só estou tirando a declaração e declarei aqui no início. Tá? Testem, por favor, esses dois casos aqui, lá no C Sharp. Então, no primeiro caso, o i vale 5 com passo 5, indo até 65. No segundo exemplo, o i começa em 20, vai até 0 com passo menos 2, decrescente. Dá um feedback aqui para mim, pessoal, quem testou e que funcionou direitinho aqui no chat, por gentileza.
Nós já vamos executar. E aí, alguém conseguiu aí? Aqui é a solução no C#, tá? Funcionou, Marcelo? Beleza? Lucas, bacana. Mais alguém? Mariana, deu certo? Nayara, Patrick, Paulo, Pedro, Rafael, Tiago, Rômulo, Vitor, Vinícius, Enio, Davi, Cadê? Paulo funcionou? Legal. Pedro, bacana. Joia. Difícil trabalhar com for, gente? Ou é fácil? O que vocês acham? Professor, achei um laço de repetição legal. Achei mais Bacana, fácil né? trabalhar do que os outros. Ó, veja que interessante. Pessoal, guarda bem o que eu vou falar. O laço for, ele é mais utilizado para situações em que você quer repetir uma determinada condição, você quer repetir instruções por um número determinado de vezes. O laço while do while é quando não necessariamente você sabe a quantidade de vezes, mas você conhece bem a condição de parada. Vocês entenderam o que eu falei? Vou repetir, hein, pessoal. Valeu, Mariana. Eu vou repetir, ó. O laço while do Entendi. while, o laço while do while, ele é mais utilizado quando eu não sei, eu quero repetir N instruções. Quantas vezes? Não sei, mas eu sei a parada. Aí eu uso o while do while. Agora eu quero repetir eu quero repetir várias instruções durante 20 vezes, 40 vezes, 50 vezes, 80 vezes. Eu sei a quantidade de repetições. Quando vocês souberem a quantidade de repetições, é mais recomendável utilizar o laço for. Tudo bem? É claro que o laço for, ele também tem condição igual os outros laços. Ele também trabalha com uma condição. Mas a natureza de um laço for nas linguagens de programação, C#, C++, Java, PHP, Ruby e por aí vai, a vocação do laço for é para trabalhar com repetição de instruções quando o desenvolvedor sabe a quantidade de repetições. Então, quando você souber a quantidade de repetições, tá certo? É mais recomendável que você use o for. Quando você não souber a quantidade de repetições, você usa o while ou do while. Gravaram isso aí, gente? Anotaram? Vou pedir lá na prova, hein, esse negócio aí. Anota aí direitinho. Pessoal, vamos testar? Então, o primeiro laço mostrou 5, 10, 15, 20, 25 até 65. De 5 a 65, o nosso contador começou com 5 e foi até 65, passo 5. E no segundo exemplo, começou em 20 e foi até 0, com passo menos 2. Está funcionando. Bacana. Vamos continuar. Quando uma variável de controle for declarada na estrutura for, então ela somente poderá ser utilizada dentro do laço, ou seja, após o corpo da estrutura gera um erro de compilação. É o que eu acabei de falar. Se você declarar a variável dentro do for, esta declaração dessa variável só vale dentro do contexto do laço. Fora do laço é como essa variável não existisse. Se necessário, é possível fornecer cuidado, hein, presta atenção aqui, várias inicializações e várias variáveis. Vamos ver um exemplo? Olha só aqui. Ó. Olha que interessante esse exemplo. Eu declarei A, B e T. Tudo bem? Dentro do laço, A igual a 1, vírgula, B igual a 10. Condição e passo para o A e passo para o B. Olha que bacana essa solução. Vamos testar ela? Vamos lá para o C#. Então, vamos lá. Declarei 3 variáveis, A, B e T de tatu. A igual a 1, inicializei dentro do laço. B igual a 10, inicializei dentro do laço. Incremento A em uma posição, decremento B em uma. Para a condição, eu vou usar o A. Faço enquanto A menor que B. Então, A vai de 1 até 10, passo 1 em 1.
B vai de 10, começa em 10 e vai decrementando. Vamos executar para ver o que acontece? Ele vai mostrar a tabuada. Ele está mostrando a tabuada. Olha que interessante aqui, a tabuada que ele está mostrando. Olha que bacana. Só que ele está mostrando a tabuada, né? A tabuada de 1 até 10, no intervalo de 1 até 10 invertido. Então, ele mostrou 1 vezes 10, 10, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 8, 24, e assim por diante. Tá? Então, enquanto eu estou incrementando o contador de 1 em 1, eu estou decrementando, enquanto eu estou incrementando o A de 1 em 1, eu estou decrementando o B de 1 em 1. Veja que interessante que ficou a demonstração da tabuada. Vou até colocar aqui do lado do código, tá? Opa! Deixa eu colocar aqui do lado do código para vocês poderem enxergar. Ó, olha que bacana. O A começa em 1, incrementa de 1 em 1. O B começa em 10 e decrementa de 1 em 1. Né? E depois você mostra o T, né? É o produto de A vezes B. Pedro, você ia fazer alguma pergunta? Pedro ou Thiago? Professor, eu ia perguntar, o laço que você diz, que você quer dizer é o parênteses? O laço é o for. Esse é o laço for. É o for. E isso aqui são as instruções que estão dentro do laço. Então, essas instruções aqui, ó, essas duas instruções. A primeira instrução é uma atribuição. T de tatu é igual a A vezes B. A segunda instrução é para mostrar no vídeo o A, o B e o T. Então, estas duas instruções são repetidas enquanto o A for menor ou igual a B. O que esse exemplo mostra para vocês é que eu posso inicializar dentro do laço não apenas a variável de controle, eu posso inicializar outras variáveis, desde que elas estejam separadas por vírgula. Fica muito bacana. Tá? Professor, então... Oi, Suzuki. Mas você não tinha... Na variável B, você não tinha que colocar também B menor igual a 1? Não, porque a variável A, B é igual... B menor... Como é que você falou? Menor igual a 1, que ele vai de 10 até 1, né? Não, não. A variável que controla o laço é a variável A. Eu não preciso da variável B para controlar o laço. Entendeu? Ó, o A começa em 1 e soma de 1 em 1. O B começa em 10 e decrementa de 1 em 1. Tá? Vou executar aqui de novo e colocar... Tá aqui, ó, o resultado. Tá? Isso aqui é o resultado. Agora, qual é o ponto de parada? O ponto de parada ou é A ou é B. Tá? Eu poderia ter colocado aqui, faça enquanto B igual a 0, enquanto B for maior que 0. Tudo bem? Mas eu preferi trabalhar com A, faça enquanto A menor ou igual a 10. Ou eu escolho A ou B, não pode escolher os dois, né? Ou você usa o A para controlar o laço, ou você usa o B para controlar o laço. Os dois não tem sentido, não precisa. Seria até redundante. Então eu poderia falar assim, ó, faça enquanto A menor ou igual a 10. Ou faça enquanto B maior que 0. O resultado seria o mesmo. Vamos tentar? Vamos escrever aqui, ó. Faça enquanto B maior que 0. Tá? Vamos ver lá. Vai ter que ser maior ou igual a 0. Ah, não precisou. Então tá lá. Ok. Ok? 1 vezes 10, 10. 2 vezes 9. 9 vezes 2. E 10 vezes 1, 10. Certo? Deixa eu ver como é que estava do outro jeito. Tá? Você percebeu que o resultado foi o mesmo? Tá? A única coisa que eu mudei foi a variável de controle do laço. Ou eu falo que faça enquanto A menor ou igual a 10, ou faça enquanto B maior que 0. Tá? Posso continuar? Vamos em frente? Bom, isso tudo que que eu falei para você está descrito aqui no texto. Tá? Vamos para um outro exemplo. Determinada questão requer a exibição da tabuada do número 5 no intervalo de 1 até 10. A tabuada do 5 no intervalo de 1 até 10. Então, a tabuada do 5 no intervalo de 1 até 10. Eu vou declarar duas variáveis, I e T. O I vai ser inicializado com 1.
Faça enquanto i menor ou igual a 10. Incremento o i de 1 em 1. O t é igual a 5 vezes i, porque eu quero a tabuada do número 5. Tá? Vamos executar. Vamos ver se ele vai mostrar a tabuada do 5 de 1 até 10. Mostrou. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. Até os 5 vezes 10, que é 50. Está aqui o código e está aqui o resultado final. Dúvidas? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Certinho? Tudo certo. Uma dúvida? Perfeito. Vamos continuar aqui. Um segundo exemplo. Travar a digitação no sentido de aceitar somente valores... Vamos lá. Exibir a tabuada de 1 até 10. Exibir a tabuada de 1 até 10. Né? Mas o valor que vai ser digitado tem que ser positivo. Então, eu quero a tabuada de um número x. Mas esse x tem que ser maior que 0. Tá? Então, olha só aqui, ó. Deixa eu ver, acho que eu não vou conseguir copiar esse código. Tudo bem. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou escrever aqui com vocês, a gente faz junto. Então, vamos lá. Int x, tá bom? Esse x é o valor... Eu poderia até trocar, em vez de x, eu quero valor, é o nome da variável. Eu quero mostrar a tabuada de 1 até 10 do valor, desse valor digitado pelo usuário. Então, eu vou utilizar o laço do while. Faça enquanto valor. Lembra que eu comentei com vocês? Que a gente recomenda se utilizar o for quando eu sei o número de repetições. Aqui eu não sei a quantidade de vezes que o usuário vai digitar o valor errado. Então, vamos lá. Console. Por isso que eu estou utilizando do while. Digite um valor. Perfeito. Valor é igual a int.parse. Joinha, pessoal? Então, eu só vou sair do laço quando o valor digitado for maior que 0. Enquanto o valor digitado for menor ou igual a 0, eu vou ficar dentro do laço. Perfeito. Joia. Bacana. O que mais que eu preciso agora? Agora eu preciso mostrar a tabuada de 1 até 10 deste valor que foi digitado pelo usuário. Pode ser que o valor seja 8, 9, 12, 15. Eu não sei qual é, mas eu tenho que mostrar a tabuada de 1 até 10 deste valor digitado. Então, eu vou declarar a variável t, de tatu, que vai ser o resultado do produto, né? E a variável i, que vai controlar o meu laço. Então, vamos lá, pessoal. For, abre parênteses. I igual a 1. Ponto e vírgula. Faça enquanto i menor ou igual a 10. Ponto e vírgula. I mais mais. Tudo bem, pessoal? Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo? Vocês estão entendendo? Está certinho? Está tranquilo? Tá? Então, i começa em 1. Faça enquanto i for menor ou igual a 10. E incremente o i de 1 em 1. Bom, t igual a i, que é o contador, multiplicado pelo valor digitado pelo usuário, que é aquela tabuada dele. Console.write, vou colocar um write line aqui, né? Eu quero que mostre no vídeo quem? Eu quero que mostre no vídeo o i, o valor e o resultado da multiplicação, que é a tabuada. Então, vamos lá. Placeholder 0, que seria o i, multiplicado pelo valor, que é o placeholder 2, que é igual o placeholder, que é o placeholder 1, placeholder 2. Ok, vou mostrar a tabuada. Console.readKey, para a gente poder ver o resultado. Vamos ver se está certinho. Então, essa primeira parte aqui, receber um valor via teclado. Esse valor tem que ser maior que 0. Enquanto ele for menor que 0 ou igual a 0, redigita. Não sei quantas vezes vai ser feita a redigitação. Por isso que eu estou utilizando o laço do while. Eu quero a tabuada de 1 até 10 desse valor digitado. Vamos supor que o valor é 8. Tá? Então, eu vou usar um laço for.
Por que eu vou usar o laço for? Porque eu quero repetir esse laço 10 vezes. I é igual a 1, faça enquanto I menor igual a 10, I mais mais. Vamos mostrar no vídeo? Vamos executar. Digite um valor, 8. Vamos ver se funcionou aqui. Ó. Vou colocar do lado o código e a solução. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. Até 10 vezes 8 igual a 80. Funcionou ou não, pessoal? Então, mas professor, uma dúvida. O valor menor ou igual a zero não tinha que ser maior? Como é que é? Então, o valor menor ou igual a zero não tinha que ser maior ou igual a zero? Não. Você está esquecendo. Lembra do conceito do laço? Repita, repita se for verdade. O que tem que acontecer? O que tem que ser verdade para eu repetir? O valor ser menor ou igual a zero. Tá, entendi. Já esqueceu o primeiro bimestre, Tiago? Cuidado, hein? Isso aqui foi tema do nosso primeiro bimestre inteiro, hein? Cuidado. Tanto no laço while quanto no while, eu repito enquanto a condição é verdadeira. Lembra que eu até brinquei com vocês? Olha, nega a condição. Qual é a condição? Seja maior que zero. Nega a condição, menor ou igual a zero. Tá, entendi. Agora que eu tava esquecendo disso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Tranquilo. Então, aí a solução do segundo exercício aqui. Muito bem, chegamos aqui ao final da explicação. E eu tenho um trabalho para vocês, um trabalho prático. Pessoal, eu vou explicar aqui agora, eu vou explicar o trabalho prático. Que tal a gente parar 5 minutos para 5 ou 10 minutos para tomar um café e a gente volta para explicar o trabalho prático para vocês? O que vocês acham da ideia? Não precisa nem sair aqui do chat, tá? Pode ficar aqui online. A gente só marcaria aqui 10 minutos para voltar e eu explicar para vocês o TP. O que vocês acham da ideia? Por mim, tranquilo, pessoal. Pode ser, professor, pode ser. Pode ser? Então, pessoal, são 9h42. 9h05. Vamos fazer assim, 9h55 em ponto. 9h55 em ponto, eu começo a explicar os exercícios para vocês entregarem para a nota, tá bom? Combinado? 9h55? Tranquilo, Não pessoal. precisa nem sair, pode ficar aqui. Eu tenho que tomar uma água, café, ir no banheiro, tá? E a gente já volta. Combinado, 9h55. Então, pessoal, vamos lá, vamos retomar aqui a nossa aula e agora falando do trabalho prático que nós temos envolvendo a estrutura de controle e repetição do tipo for. Então, vocês estão vendo a minha tela compartilhada com vocês? Está todo mundo enxergando? Sim, professor. Então tá, obrigado. Então tem aqui, pessoal, atividades. TP, lista 1 com laço for para a turma da manhã, tá? Então, para vocês aqui. Clicou. Recebimento do trabalho prático, que envolve a lista 1 de exercícios com estrutura de controle de repetição do tipo for. E aqui vocês têm o arquivo PDF com o enunciado dos problemas. Clicou, abriu, então vamos conversar um pouquinho sobre ele. Tá? Esses exercícios podem ser, eminentemente, eles têm que ser feitos com laço for. No caso, pode utilizar o laço while do while também para eventuais entradas de dados. Então, questão número 1. Calcular e exibir a soma dos n primeiros valores da sequência abaixo. O valor n será digitado, devendo ser positivo, mas menor que 20. Caso o valor não satisfaça a restrição, enviar a mensagem de erro e solicitar o valor novamente. Tá? Então, o valor digitado de n vai ficar no intervalo de 1 a 19, né? 1 a 19 representa a sequência de termos que deverão ser exibidos no vídeo. Não apenas exibir, como também mostrar a somatória. Então, tem que mostrar essa sequência de n termos, no intervalo de 1 até 19, desses números que estão na tela, e mostrar a somatória também. Alguma pergunta a respeito do exercício de número 1? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do exercício 1?
Alguma dúvida, pessoal? Nada? Posso seguir, então? Pessoal, faça uma anotação para mim, por favor. Pois não? Para quem chegou depois, então, para quem chegou depois, anota que nosso período de provas começa dia 4, tá, pessoal? 4 de junho, se vocês puderem registrar na agenda de vocês. Em 4 de junho começam as avaliações. Depois vai sair para vocês uma agenda exatamente com as datas das avaliações. O que eu queria comentar, que eu queria que vocês anotassem também, é o seguinte em relação à avaliação. Por que eu estou dando essa quebrada? Porque eu estou falando com vocês e estou falando com o Guerra ao mesmo tempo, tá? O professor Guerra aqui, eu estou aqui junto. Então, pessoal, é o seguinte, dia 4 começa, vocês vão receber uma agenda. Uma questão importante do período de P2 e P3, tá? Alguns professores vão poder converter a P2 em TP, aí vai ficar a critério de cada professor. Pessoal, dia 4 de junho começam as avaliações P2 e P3. Neste período, de 4 de junho para frente, não vai haver aula. É só período de avaliações, tá? Então, as aulas remotas vão até o dia 3 de junho, que é uma quinta-feira. A partir do dia 4 começam as avaliações. Nesse período, sua avaliação não tem aula. E uma avaliação por manhã. Tudo bem? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu comentei aqui com o Guerra, ele me pediu já para compartilhar isso com vocês, tá? Para que vocês possam se programar. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre as avaliações? Né? Parece que a gente está muito longe delas, mas logo, 4 de junho está chegando assim. Tá? Então, não tem aula no período, só avaliação e uma avaliação por dia. As avaliações da P2 vão até do dia 4 ao dia 20, se vocês quiserem anotar também, até o dia 26. Tá? Então, quem não precisar fazer... Deixa eu só pegar aqui a agenda, já que depois vai ser divulgada. Só um minutinho. Espera um pouquinho só. É menos do que isso, gente. Deixa eu só pegar aqui a agenda para eu falar com mais certeza para vocês. Apesar que vocês vão receber a programação, e na verdade eu só estou comentando isso para que vocês possam se programar, apenas isso, tá? Vocês vão receber. Deixa eu abrir aqui a planilha eletrônica, que fica mais fácil. Tá? De 4... Deixa eu abrir aqui. Só um segundo, por favor. Enquanto isso, eu estou esperando vocês me fazerem alguma pergunta do exercício 1, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Pessoal, 19 de junho. Então, anote aí. De 4 a 19 de junho é a P2. 4 a 19. E a P3? A P3, que até vai repor a prova que eventualmente alguém perdeu, ela vai do dia 20 ao dia 26. 20 a 26. Tá? Então, de 4 a 19 P2, de 20 a 26 vai ser a P3. Então, quem não precisar fazer P3 já está de férias a partir do dia 20. Tá? A partir do dia 20 de junho já vai poder curtir as suas férias. Tá bom? A quem precisar fazer a P3, tranquilo, faz a P3 no período, como vocês não têm aula de sábado, né? Então, é do dia 22 ao dia 26. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, só queria compartilhar isso com vocês. E vamos em frente aqui em relação às nossas questões, tá? Questão de número 2. É muito parecido com o anterior, tá certo? Só que o intervalo é de 1 até 49 e a sequência é outra. Mas os dois primeiros exercícios têm a mesma característica. Vejam se vocês gostariam. Professor, Oi, pois não. tanto no exercício 1 quanto no 2 tem que fazer as divisões e ir somando, é isso? Exatamente. Perfeito. Exatamente.
Tá? Então, no primeiro exercício até tá fácil, porque o numerador é sempre uma sequência, 1, 2, 3, 4, e o denominador é o numerador mais 1. Eu quero que vocês descubram qual é a relação que existe entre numerador e denominador, se é que existe, na sequência 2. Mas nos dois casos, como muito bem você frisou, a gente vai ter que calcular a somatória, vai dividir e somar o resultado das divisões para poder mostrar no vídeo. Além dos próprios calcular e exibir as somas, tá, no final. Posso continuar para o próximo exercício? Então vamos lá. Pessoal, a prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa com seus 500 habitantes, coletando dados sobre salário e número de filhos. A prefeitura quer saber a média do salário da população, a média dos números de filhos, o maior salário e a porcentagem de pessoas com salários até R$1.000. Então, o salário e a quantidade de filhos terá que ser digitada pelo usuário via teclado, 500 habitantes. Então, são 500 vezes. Claro que na hora de testar, vocês vão testar com um número muito menor. Mas o programa propõe 500 habitantes. Para cada habitante, eu preciso saber salário e filhos. Vai ser digitado e via teclado, quantidade de filhos. Uma vez digitado esses valores, para os 500 habitantes, o programa deve exibir a média dos salários da população, que é a soma do salário de todos os habitantes dividido por 500, a média do número de filhos, a somatória do número de filhos dividido por 500 habitantes, o maior salário e a porcentagem daqueles com salários até 1.000. Porcentagem, não é quantidade, tá? Então, qual é a porcentagem dos 500 habitantes? Qual é a porcentagem de pessoas com salário até R$1.000? Alguma dúvida? Professor, a gente considera o caso de alguém não ter salário? Pode considerar, sem dúvida. E Ah, aí é ok, ok. salário zero. Pode acontecer, a pessoa não está trabalhando, salário zero, sem problema. Tá? É claro que esse zero, ele vai ser somado para calcular o quê? A média dos salários. Tá? E ele também tem Tranquilo, o item tranquilo. C, que é claro que ele não vai ser o maior salário. E na porcentagem também. Então, sim, pode ser salário. O que não pode ter é salário negativo. Então, por aí você tem uma ideia que talvez você tenha que fazer uma proteção. Pode perguntar, Thiago. Thiago, levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Suzuki? Não. Então, pessoal, vou continuar aqui. Item 4, questão 4. Um supermercado deseja Professor? facilitar... Oi. Professor, meu microfone tava com problema. Então, mas o usuário que vai ter que digitar 500 vezes de cada um Sim. do salário? Salário e quantidade de filhos. Não, Para a que média dos você... salários. Não, a média é para calcular, né? Então, mas assim, eu tenho que digitar a quantidade de todos Vamos os lá. habitantes? Thiago, quantos habitantes são? 500. Tudo bem? Para cada habitante, o usuário tem que digitar o salário e a quantidade de filhos. Só que no teu programa, quando você for testar, você não vai fazer com 500, faz com 10 habitantes. Beleza? Ah, tá. Na hora Entendi. de testar, você faz com 10. Se você quiser fazer com 500, você faz. Mas você vai ter que digitar tudo isso. Não precisa. Faz com 10. Tá legal? Aí Ah, tá, depois que for entendi. para os 10 habitantes, foram digitados o salário dos 10 habitantes e a quantidade de filhos dos 10 habitantes. Aí você tem calculado o item A até o item D. Ah, tá. Ok, entendi. Questão 4. Um supermercado deseja facilitar o troco de seus caixas, utilizando um computador para calcular quantas moedas de cada espécie, aí eu digo aqui quais são as moedas, devem ser devolvidas como um troco. Então, vamos supor, eu cheguei no supermercado, pessoal, pega uma calculadora e me ajuda com a conta aqui agora, agora é com vocês. Eu cheguei no supermercado, deixa eu abrir o Excel aqui, talvez seja mais fácil para explicar esse exercício aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu cheguei no supermercado, certo?
Cheguei no supermercado e fiz uma compra. Tá? Qual é o valor da compra? O valor da compra é de R$ 50,45. 47 centavos. Tudo bem? Quanto que eu dei de dinheiro para pagar? Eu dei, sei lá, eu dei R$ 100. Pronto, uma nota de 100. Tudo bem? Quanto que é R$ 100 menos 50,47? É 49,53. Então, eu vou ter que devolver, isso aqui é o troco. Esse aqui é o valor da compra. Tudo bem? O valor da compra. E esse aqui foi o valor que eu dei para pagar, uma nota de R$ 100. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse aqui é o troco. Eu tenho que devolver R$ 49,53. Mas eu só posso fazer em moeda. Quantas moedas de 1 centavo, de 5, de 10, de 25, 51 eu preciso? Então, aqui, eu vou ter 49 moedas. Vou aqui embaixo, vamos lá. Escrever aqui, ó, moedas. Eu preciso de 49 moedas de R$ 1. Deixa eu formatar aqui. 49 moedas de R$ 1. Tudo bem? 49 moedas de R$ 1, eu já vou dar 49 de troco. Quantas moedas de 50 centavos? Uma. Uma moeda de 50 centavos. Uma moeda de 50 centavos. Tá? Quantas moedas de 10 centavos? Podemos até fazer o contrário, se vocês quiserem. Uma coisa aqui, né? 49,53. Podemos até fazer melhor, ó. 3 moedas de 1 centavo. Tá? Opa. Eu somei isso aqui igual a este cara, multiplicado por este cara aqui, 3 centavos. Quantas moedas de 5 centavos eu vou poder dar aqui? Quantas moedas de 5 centavos? Aqui é 3 moedas de 1 centavo. Quantas Podem moedas? ser 10 moedas de 5 centavos. 10 moedas de 5? Eu acho que 10 moedas de 5? Mas aí 10 moedas de 5 vai dar 50 centavos. Eu posso resolver com uma moeda de 50. Então, 0 moedas de 5 centavos. Quantas moedas de 10 centavos? Também nenhuma. 0. Nenhuma. Certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Depois eu ajusto aqui. Quantas moedas de 50? Uma moeda Uma de... moeda. Quantas moedas de... antes de 50, quantas moedas de 25 centavos? É isso? Na sequência? Quantas moedas de 25 centavos? 0. Quantas moedas de 50 centavos? Uma moeda de 50 centavos. E quantas moedas de R$ 1? 49. Vamos somar tudo isso para ver quanto que dá? Vamos lá. 49,53. Bateu com esse cara aqui. Pessoal, vocês entenderam o que eu fiz? Isso quem vai ter que fazer para vocês é o programa que vocês vão desenvolver. Então, o programa que vocês vão ter que desenvolver, ele tem que dizer o seguinte, olha, o usuário vai digitar o valor da compra, o usuário vai digitar o valor a pagar, o programa vai calcular o troco, e não basta calcular o troco. Ele vai ter que dizer quantas e quais moedas serão utilizadas para esse troco aqui. Então, para 49,53, eu teria que utilizar 3 moedas de 1 centavo, uma moeda de 50 e 49 moedas de R$ 1. Tá? Eu sugiro vocês começarem naturalmente pela maior moeda. Tá? Começa pela maior moeda, depois 50, depois 25, depois 10, depois 5 e depois 1 centavo. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Vai dar um pouquinho de trabalho, não vai? Posso continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, dúvidas?
sobre o que fazer? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, eu vou prosseguir. Questão de número 5. Uma pessoa faz uma aplicação financeira, tá? Investimento. No valor, aqui não é digital, é digitado, tá? Digitado pelo usuário. Então, o usuário vai digitar um valor, R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000. Durante 11 meses, há uma taxa de juros compostos de 5% ao mês, capitalizados mensalmente. Qual é o total de investimento, que a gente chama de montante, que ele vai ter no final? Entendeu? Ah, como é que se calcula juros compostos? Vocês vão pesquisar na internet. Então, o valor inicial do investimento vai ser digitado pelo usuário. A quantidade de meses e a taxa de juros ao mês já está definida no enunciado do problema. E vocês vão calcular. Então, vamos supor, eu investi R$1.000. Tudo bem? R$1.000 com uma taxa de juros de 5% ao mês compostos durante 11 meses, quanto que eu teria de total final? Claro que mais do que R$1.000. É isso que o programa vai calcular, utilizando estrutura de controle de repetição. Dúvidas? Nenhuma, professor. Nenhuma? Pessoal, qual é o prazo que vocês precisam para entregar isso aqui? Segunda-feira da semana que vem é suficiente? São 5 exercícios. Por mim, tudo bem. Tudo bem? Para todo mundo, tudo bem? Tá bom esse De prazo? boa. Segunda-feira que vem, 23h59. Então tá bom. Então, como eu já acreditava que vocês iam concordar com esse prazo, eu já coloquei aqui, ó, segunda-feira, 25 de maio, 23h59. Beleza? Pessoal, alguma dúvida antes da gente encerrar nossa aula de hoje, às 10h14? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, hoje Tranquilo, nós professor. conseguimos tratar estrutura de controle de repetição do tipo for, temos aí a lista de exercícios. Semana que vem, a gente pode esclarecer dúvidas dessa lista e nós vamos, semana que vem, provavelmente começar um assunto novo chamado vetores ou variáveis indexadas. Tá? Pessoal, não deixem de assistir todas as aulas de todos os professores, não deixem de fazer todos os trabalhos, tá? A gente está aí próximo de um futuro, de uma segunda avaliação, tem conteúdo até lá naturalmente, e que dê tudo certo, se vocês tiveram boas notas, pelo menos na minha disciplina no primeiro bimestre, manter assim no segundo bimestre, para que a gente feche tranquilo, né, o semestre, e vocês possam desfrutar de umas férias merecidas no mês de julho. Alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma? Pessoal, boa semana para vocês, tá? Depois eu deixo lá no canal do YouTube a gravação dessa aula, tá bom? Boa semana para vocês e tudo de bom. Igualmente, professor.